Enem digital ou Enem impresso? Qual escolher? Qual dos dois é melhor? Nesse vídeo a gente vai esclarecer exatamente isso para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E antes de ajudar você a escolher qual versão do Enem você vai fazer, eu queria ajudar você a ser aprovado no Enem. Você sabia que a maioria das pessoas consegue aprovação por ter tirado uma boa nota em matemática? Sabia que matemática é a matéria mais fácil para elevar a sua média do Enem? Então, por isso é muito importante que você prepare-se super bem para a prova de matemática. Devido a isso, existem algumas estratégias e alguns macetes para você facilitar a sua prova, para você conseguir resolver ela com muito mais facilidade, muito mais rápido, economizando muitas contas e assim diminuindo muito a possibilidade de você errar um exercício. Então, por isso eu lancei um e-book com todas essas estratégias e com todas essas dicas em um único livro que você vai ter acesso por um preço completamente acessível. Então, se você quer ser aprovado na faculdade, com certeza esse e-book vai te ajudar muito. Se você quiser adquirir ele, o link está na descrição e também no comentário fixado. Vale destacar também que até o término das inscrições do Enem, a gente está com 20% de desconto utilizando o cupom 700ENEM. Então, gurizada, basicamente o seguinte, as inscrições do Enem, elas começaram neste dia 30/6. Então, no dia 30 de junho, começaram as inscrições para o Enem de 2021. E as inscrições, elas vão terminar no dia 14/7. Então, você pode se inscrever até o dia 14/7 sem problema algum. Não pode perder esse prazo. Vale destacar também que o pagamento da taxa de inscrição, para quem não conseguiu a isenção ou também nem tentou a isenção, o pagamento da taxa de inscrição é até o dia 19/7. Então, pelo amor de Deus, não perde esse prazo. Só que assim, gurizada, quando você vai se inscrever, você tem duas opções de escolha. Você pode escolher entre o Enem digital e pode escolher entre o Enem impresso. Aí vai depender daquele que você achar melhor e aquele que você acha melhor para você. Muitas dúvidas surgem, as pessoas elas têm muita dúvida na hora de escolher se ela faz o Enem digital ou se ela faz o Enem impresso. Basicamente assim, gente, no ano passado, no Enem de 2020, a gente tinha uma diferença entre a prova do Enem digital e a prova do Enem impresso. Para quem não sabe, no ano passado, o Enem de 2020, o Enem digital e o Enem impresso foram em 2 dias diferentes, no caso suas datas foram diferentes e consecutivamente a prova também foi diferente. Só que assim, gente, neste Enem de 2021, isso já foi alterado. O INEP já divulgou os editais, obviamente, e nos editais está destacado que o Enem de 2021 digital e o Enem de 2021 impresso serão nos mesmos dias e serão a mesma prova. Então a gente não vai ter duas provas diferentes para o Enem impresso e para o Enem digital. Não. O Enem digital e o Enem impresso terão a mesma prova e também vão acontecer nos mesmos dias, que no caso é 21/11 e 28/11. Nisso, gente, já tira aquela grande diferença, porque como no Enem digital a gente tinha menos pessoas participando, o que acontecia? A gente basicamente tinha uma média menor, porque era aquela relação lá do TRI, que fazia as pessoas assim, tendo o mesmo número de acertos, vamos supor aí, 43 acertos em matemática, quem fazia o Enem digital tirava uma nota menor do que quem fazia o Enem impresso. Então, basicamente, isso acontecia aí com o Enem digital, porque tinha uma prova diferente. Só que agora, neste ano, como vai ser a mesma prova, isso já não vai mais acontecer. Então, esse ponto aí do Enem digital e do Enem impresso, esse argumento para fazer impresso já foi por água abaixo. Então, se você não queria fazer o Enem digital por causa disso, esse argumento você não precisa se preocupar mais. Uma outra questão que você deve levar em consideração na hora de escolher se você vai fazer Enem digital ou se você vai fazer o Enem impresso é a questão dos locais. Você não tem a mesma quantidade de locais do Enem digital e do Enem impresso. A quantidade de locais do Enem digital é muito menor que a quantidade de locais do Enem impresso, porque a gente tem muito menos vagas para o Enem digital do que a gente tem para o Enem impresso. E isso também já é uma resposta aí que muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas perguntam, o Enem digital eu vou fazer em casa? Não, gente, o Enem digital, assim como o Enem impresso, você tem que ir até uma escola onde vai ser feita a aplicação da prova. Ninguém faz a prova em casa. Você tem que ir até um local fazer a prova. Então, você não faz a prova em casa.
você vai fazer a prova em um computador e um local de prova. Então, basicamente, você vai, assim como o Enem impresso, ter que escolher um local de prova. Como eu estou mostrando aí para vocês, são menos locais de prova e cada local de prova tem uma quantidade limite de participantes. Então, assim, não é todo mundo querer se inscrever para o Enem Digital que todo mundo vai poder. Não, a quantidade de vagas para o Enem Digital é limitada. Por isso que se você quer fazer o Enem Digital, você tem que se inscrever o quanto antes, porque pode ser que aquele lugar onde você pode fazer a prova, que seja próximo da sua casa, não tenha mais vagas. Então, se não tiver mais vagas, daí infelizmente você não pode mais fazer o Enem Digital. Daí muitas pessoas perguntam, Eduardo, mas como que funciona a resolução da prova do Enem Digital? Como que é o passo a passo? Basicamente, você vai ter um local de prova, como eu já destaquei, e lá você vai ter acesso a um computador. Nesse computador você vai ter lá as questões, você vai ter o seu sistema, você vai ter as suas informações e você vai ter o gabarito. Então, quando começar a prova, o chefe de sala, ele vai disponibilizar uma chave de acesso. Você vai utilizar essa chave de acesso para poder visualizar a prova e resolver a prova. Assim como lá no Enem impresso a gente tem uma frase, no caso do Enem Digital é essa chave de acesso. Daí quando você vai resolvendo as questões, vamos supor, você resolveu a questão 136. Como vocês estão vendo aí, você resolve a questão, você já marca a sua opção. Daí você vai ter acesso como se fosse um gabarito para resolver todas as questões, para ver todas as questões que você já resolveu. Então é basicamente você soluciona a prova no computador. Uma grande preocupação que muitas pessoas têm é principalmente para as provas de exatas e também para a redação. Começando com a redação. A redação, você vai escrever a redação de uma forma manuscrita, tá? Você não vai digitar, você vai escrever a redação de forma manuscrita e também você vai ter um rascunho para escrever a redação. Então não precisa se preocupar quanto a isso. E a respeito aí das provas de exatas, do caso a prova de ciências da natureza e também a prova de matemática, você vai ter algumas folhas em branco que serão o seu rascunho para estar resolvendo as contas, tá? Você não vai ter que resolver as contas na tela, não. Você vai ter algumas folhas de rascunho para você poder estar solucionando os exercícios, fazendo as contas e depois, quando tiver o resultado, selecionar o resultado no computador. Então, basicamente, de uma forma resumida, não tem vantagem fazer Enem digital e não tem vantagem de fazer Enem impresso, tá? Não vai ter diferença de nota, a prova vai ser a mesma, vai ser nos mesmos dias e também vai ser tudo igual. A única coisa que é diferente é no caso que um faz no computador e o outro faz numa prova de papel. Então, basicamente assim, qual que você deve escolher? Você deve escolher aquela que fica melhor para você de acordo com a sua logística. Vamos supor, na sua cidade tem a prova do Enem Digital, então talvez seja uma boa fazer o Enem Digital. Agora, vamos supor que a prova do Enem Digital mais próxima de você é 200 km, mas daí você tem na sua cidade a prova do Enem impresso. Obviamente fica mais interessante fazer o Enem impresso, porque não faz sentido você se deslocar muito para fazer uma outra prova, sendo que não vai fazer diferença alguma para você. Então, basicamente, essa escolha não tem vantagem, nenhum tem vantagem, vai de acordo aí com a sua necessidade, com a sua vontade, porque a prova vai ser igual, serão nos mesmos dias, não temos vantagem nenhuma de um para o outro. Se fosse no caso que nem ano passado, que o Enem Digital ele teria menos participantes e seria uma prova diferente, daí eu aconselharia você a fazer o Enem impresso, mas como isso não vai acontecer nesse ano, para você, no caso, não vai fazer muita diferença. Então é basicamente isso, pessoal, essas são as diferenças aí entre o Enem impresso e o Enem Digital. A gente destacou como que funciona o Enem Digital. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.